Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado dessa semana é Marcelo Patrício. Marcelo, demorou, hein? Confesso que eu estava te esperando aqui no Porto 360 faz tempo. Você que é uma pessoa que eu, particularmente falando, já vou fazer esse recorte, cresci vendo o teu trabalho dentro do nosso setor portuário, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Estou muito contente com você aqui no Porto 360 para que a gente possa bater esse papo. Eu que agradeço, Marcos, pelo convite e te parabenizar pela repercussão positiva que o programa tem tido no setor. Parabéns pelo que você tem feito aí. Marcelo, eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui, pela liberdade que eu tenho com você, e te questionar em relação a exatamente o que você acabou de pontuar, né? O trabalho que a gente vem desenvolvendo. A gente percebe que hoje o protagonismo que o setor portuário tem, principalmente na mídia, é um protagonismo muito grande, não só no Porto 360, mas em outras iniciativas também. E aí vai o meu questionamento. Demorou para isso acontecer? Ou a gente está no tempo certo, né? Vamos dizer assim, o setor amadureceu e hoje a gente tem muita coisa para mostrar, e é isso que está fazendo necessariamente a gente crescer, e tanto, principalmente nessa visibilidade para a sociedade de tudo aquilo que o Porto vem desenvolvendo hoje. As atividades portuárias, elas são fundamentais na economia de qualquer país, né? Acho que você lembra do Dr. Sérgio da Costa Mate, ele brincava, né? Brincando, falando sério, né? Que um país se faz com a riqueza dos seus solos, com o suor dos seus filhos, e com a movimentação dos seus guindastes. A atividade portuária ela tem uma participação importantíssima na fatia da economia brasileira, né? Não só brasileira, mas mundial. E Porto, a gente tem que lembrar que ele é a interface, vamos dizer assim, é a fronteira tecnológica entre comércios, né? Somente Porto faz essa ligação. Então, quando cresce um navio no Far East, os portos brasileiros têm que se acomodarem, têm que se preparar para isso. Novos guindastes, novas infraestruturas de cais, dragagem, tudo isso de infraestrutura que está acompanhando, né? Hoje temos mais visibilidade, né? A gente começa a ter mais publicações também sobre o setor portuário, não somente teses de mestrado, doutorado, cursos específicos para isso, mas a gente tem um programa como Porto 360 Graus que atinge hoje também uma grande audiência e chega mais fácil àquela pessoa que não tinha contato com essas informações muito específicas que são do setor, né? Então, isso, de fato, tem crescido, mas assim como a atividade portuária também tem evoluído dia a dia, né? Eu estou há 25 anos nisso e o que mudou, e você também está próximo disso, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu devo ter uns 3 eu anos lembro só de de você, Porto. Não me entrega não, Marcelo. OCRs lá atrás, as instalações dos primeiros OCRs, antes da 1022, você já estava nisso aqui. Então, você já está há bastante tempo também nisso. Marcelo, eu confesso para você que muita gente, quando eu comecei, né, na parte de comunicação portuária mesmo, né, muita gente comentava comigo e falava, Maxwell, cara, sai dessa, Porto não dá audiência, né? E mais recentemente, as plataformas de Porto, do Grupo Tribuna, chegaram a 5 milhões de acesso, né? Então, eu fico muito feliz porque, na verdade, olha o interesse, né, que a sociedade tem, que o próprio setor tem em relação a tudo que vem sendo feito hoje, desenvolvido dentro dessa locomotiva que a gente tem, chamada Porto de Santos. E aí eu vou fazer um gancho já para a nossa pauta, que é a pauta, evidentemente, de tecnologia, né, e o avanço que a gente tem dentro desse setor. A burocracia, Marcelo,
ainda atrapalha? Eu me recordo, você fez um comentário a respeito do OCR, né? A gente tem uma série de problemas burocráticos de admissão de caminhões no gate, né? A gente conseguiu equacionar muitas coisas no pátio e também a gente avançou bem na parte do costado. Mas ali no gate ainda é um grande problema a burocracia? Eu não chamaria... A gente precisa talvez parar um pouco de confundir burocracia com controle, né? São coisas díspares, são coisas diferentes. O controle faz parte, né? O momento do lacre, né? Principalmente quando você chega o processo de gate, ele é formado por várias etapas, né? Que normalmente começa. A primeira etapa é agendamento, é agendar todo veículo que chega hoje ao porto, ele é agendado, né? Tem ali a sua janela de chegada, mais o período para frente, o período para trás que o veículo pode chegar. A verificação do lacre, que hoje a Santos Brasil, de maneira inovadora, já trabalha com OCR na leitura do lacre, não somente começou com as placas, né? Você lembra bem disso, né? Com as placas e com a leitura do número do container. Hoje a Santos Brasil, de maneira inovadora, faz isso também no momento da leitura do lacre, ou seja, hoje nós temos aplicativos que rodam não somente em tablets, mas também em smartphones, que captura essa leitura do lacre através do OCR, né? O OCR é o Optical Character Recognition, ou seja, o reconhecedor de caractere óptico. Ela faz essa leitura e ainda guarda a fotografia daquele lacre. Ou seja, isso é importante para quê? Para garantir que não houve nenhum tipo de contaminação à carga, né? Uma maneira de você garantir que a carga está íntegra. Marcelo, você falou a respeito do lacre, né? Esse é um dos processos que a gente tem ali dentro do Gate, e aí, como você pontuou de maneira inovadora, a gente está falando da leitura específica do número do lacre ou exclusivamente da detecção do lacre, ou seja, se o lacre existe ou se ele não existe no processo de admissão. E aí eu vou estender o meu questionamento. Por que a gente tem que detectar o lacre, enquanto em outros portos do mundo, né, a gente percebe que não existe essa obrigatoriedade, principalmente no processo de admissão dos gates? Isso é burocracia ou isso é processo, né, na tua percepção? Para a minha percepção, isso é controle, isso é processo, faz parte do processo. E mesmo lá fora, e você conhece tão bem lá fora quanto alguns portos, como eu tive a oportunidade, há o processo de amostragem, né? No Brasil, a gente faz 100% de verificação dos lacres, né, nos containers. Então, essa verificação, essa detecção se tem ou não lacre, ela é importantíssima para a integridade, para garantir a integridade da carga nesse processo de gate, que começa ali, né, como a gente falou, agendamento, verificação, existência do lacre e, obviamente, o seu número para verificar se não há divergência com a documentação existente. E, obviamente, depois esse processo continua, né? Você tem a verificação de avarias, daí você tem a leitura de placas, a leitura do OCR, pesagem, né? Hoje, a Santos Brasil, nossos gates são automatizados, né? A gente tem uma automação assistida. Então, o motorista, ele, ao chegar no nosso gate, ele passa por esse processo de verificação do lacre, existência do lacre e assertividade do lacre, se o lacre é o mesmo que está no documento, passa pela leitura de OCR e LPR, pesa, e o motorista, através de biometria, se todos os atributos operacionais dele batem, né, estão presentes e são os mesmos, o sistema, baseado nesses atributos, indica a posição de pátio que esse veículo tem que se destinar. E no ato do gate ali, após a biometria, ele já recebe o seu indicador de localização, né? Ele recebe um pequeno ticket dizendo para onde ele tem que ir. Patrício, a gente tem um marco, né, que é a do INPE, que vai fazer com que praticamente, né, 90%, eu vou arriscar aqui, eu acho que até um percentual um pouco maior, já venham nacionalizado, né, que é o tão conhecido lá, despacho sobre águas. O governo federal vem impulsionando muito essa questão. E aí você falou no controle, né, a gente não tem excesso de controle, né, percebo o projeto que hoje a Santos Brasil vem fazendo em relação ao lacre. Eu conheço o terminal da Santos Brasil, o volume de tecnologia que tem implementado, e muitas vezes a gente não tem um excesso de processos que impede o investimento em mais tecnologias ou não. A gente está ainda no caminho certo, principalmente pelo volume de carga projetado que a gente tem para movimentar no Porto de Santos para daqui a 10, 30 ou até propriamente 50 anos, como foi até o PDZ colocado pela autoridade portuária. A gente está no caminho certo, Max. O processo, como eu te falei, tem que ser controlado, né? Então, pensando nisso, e aí vou pegar o teu gancho, a Santos Brasil também, novamente, é parte do nosso DNA inovação, né? Tentar se antecipar a tudo isso. No ato da descarga,
pensando já em pump, em despacho sobre águas, nós, a fim de melhorarmos o processo, de otimizarmos o processo, realizamos também esse mesmo processo que nós fazemos no gate, verificando através de tablet ou através de smartphones o lacre, já fazemos isso na descarga. Então, nós temos um pool de verificação, onde ali nossos funcionários, através do uso desses smartphones, verificam o lacre, tiram foto desse lacre através do OCR, o OCR ele faz a leitura do lacre, guarda fotos, se necessário, para alguma divergência. Vamos supor que deu divergência do lacre que foi exportado. Nosso sistema já, nesse momento, identifica essa divergência e já, né, alguém levanta o braço e fala, olha, tem uma divergência de lacre nesse container, esse container tem que ser segregado para que aí ocorram os processos de controle aduaneiros cabíveis. Né? Marcelo, você falou dos portos do mundo, né? Eu também tive a oportunidade de conhecer muitos portos pelo mundo, e uma coisa que me marcou muito é exception handling, né? Ou seja, só fazer o gerenciamento do que é exceção. A via de regra, ela tem que andar natural pelo gate, pelo pátio, pelo costado, como você mesmo acabou de pontuar. E no mundo, de um modo geral, né, eles acabam dizendo que 95% o sistema faz e 5% é inevitável, manualmente você precisa fazer. Por que eu estou colocando este ponto aqui para a gente debater? O lacre eletrônico, né, ele não vai ser difundido no nosso país, ele tem uma dificuldade de entrada aqui, é por uma questão de custo, é por uma questão de processo. O que impede o desenvolvimento dessa tecnologia na tua percepção? Uma vez, né, que os terminais, de um modo geral, e o teu é assim também, está olhando, né, para o exception handling, né? Ou seja, gerenciar somente aquilo que é exceção. A gente não consegue mitigar mais essa exceção com a utilização de lacres eletrônicos? Pergunta interessantíssima, Marcos. O lacre eletrônico ele sofre de um problema. Qual o padrão? Qual o padrão mundial? Não há um padrão mundial definido de frequência, formato, que local da porta vai, é com cabo, é sem cabo, ele é passivo, ele é ativo. Qual é o padrão do lacre a ser usado? Eu acho que todo mundo hoje tem um certo receio, né, desse desenvolvimento e fala, legal, desenvolvo daqui a pouco vem um novo padrão que vai atender toda a comunidade portuária. O que eu faço com aquele que eu investi? Então, acho que essa falta de definição da padronização do lacre eletrônico, né, ela precisa ser vista. É um lacre on-way, é um lacre que vai no container, ele já tem um custo para isso, ou é um lacre que tem que ser... Os primeiros lacres, você lembra bem, eles eram esses lacres eletrônicos, a gente já fala de testes, pelo menos há uns 15 anos que a gente ouve falar disso, né? Eles eram reutilizáveis. Então, alguém tinha que retirar esse lacre em algum local, o que acabava afetando o processo. É mais uma parada do veículo, do container, para poder retirar esse lacre, esse dispositivo, né? Eu acho que o que falta é uma discussão mais ampla, e hoje, talvez a gente possa até usar isso numa camada 5G, talvez não precise estar antenas direcionadas para isso, que é outra coisa, né? É muito metal junto. Você trabalhou tecnicamente com OCR, você já sabia, conhece bem essa dificuldade, né, de dois containers juntos, lá, né, porta com porta, consegue ler, não consegue ler. Então, toda essa falta de padronização, acho que é o que impede a evolução do lacre, né, do lacre eletrônico. E outra coisa em relação ao lacre eletrônico, é fácil quando você pensa no armador, né, relação armador terminal. São 20 armadores, 15 armadores aí que você tem em relação. Agora, quando você pensa na cadeia, em toda a extensão da cadeia de suprimentos, nós estamos falando de quantos exportadores e importadores? Estamos falando de alguns milhares deles, né? Então, o que acaba dificultando também essa discussão. Mas é uma solução que tem que ser pensada, sim, mas precisa ser pensada, acho que a nível de cadeia de abastecimento. Eu vou te fazer uma pontuação, Marcelo, até porque eu venho discutindo isso muito com o pessoal de tecnologia, né? Eu conheço o Ricardo há bastante tempo. Quando você disse que o rapaz que pega o lacre e tira o lacre era o caixeiro, era eu, um deles, né? Eu fiz muito trabalho aí na Santos Brasil, quando era Tecom ainda, né? Era uma insanidade. Eu costumo brincar com todo mundo, quando chovia era terrível, né? Terrível para ir, terrível para voltar, para chegar, era um outro universo diferente do que a gente vê hoje pós-privatização, né? E quando a gente fala nessas questões de tecnologia, eu conversava muito, né, com o teu pessoal daí, outros terminais também, e eu sempre pontuei para eles que
tudo no Brasil a gente pensa ao inverso do que o mundo pensa, né? O mundo pensa em infraestrutura, depois pensa em processo e depois pensa em sistema. No Brasil, não. A gente quer que o sistema resolva os problemas de processo mal estruturados e a falta de infraestrutura, né? Então, a gente vai na contramão um pouco disso tudo. E aí eu percebo, outro dia eu estava fazendo um levantamento, queria compartilhar isso com você, tem algo em torno de 16 a 20 controles no gate que são obrigatórios hoje nos portos do Brasil. E cada vez mais, né, a gente vai colocando a responsabilidade lá no gate ou em outras situações, sem consultar muitas vezes a área de tecnologia. Por que eu estou pontuando isso? Porque é exatamente o que você acabou de colocar em relação ao lacre eletrônico, né? A padronização. E aí eu te pergunto, Marcelo, não falta no Brasil, com tanto investimento em tecnologia, uma associação de tecnologia portuária, por exemplo, como a gente tem outras aí para defender ou para tratar de outros interesses, né? Mas a gente não percebe ainda um grupo de pessoas que estão habilitadas, né, para tratar destas questões e muitas vezes tratar até de uma padronização, como você pontuou agora. A gente tem a IMO, tem outros padrões aí pré-estabelecidos. Será que a área de tecnologia também não precisa ser ouvido nesse ponto, onde a gente faz a implementação de controles, como você colocou? Acho que toda discussão que tange a questão de tecnologia e a comunidade portuária em si, né? Para isso, tanto o Port Community System, o sistema de comunidade portuária existe no mundo afora, com essa tentativa, eu acho que é válido. A gente tentou isso no Brasil um tempo atrás. Você lembra do Porto Sem Papel, né? O Porto Sem Papel foi uma iniciativa de tentar envolver, né, todos esses órgãos anuentes e os participantes da cadeia, e teve sucesso em alguns pontos, né? Teve vários pontos de sucesso ali que foram desenvolvidos. Outros pontos careceram ainda de talvez uma discussão mais ampla, envolvendo não só o pessoal de tecnologia, mas também o pessoal de operação. Essa sinergia entre TI e operações, ela é importante, né? Não é água e óleo, né? Essas duas coisas andam juntos, né? Umbilical, hoje em dia é um bom umbilical, exemplo né? disso, né? Isso, vou dar um outro exemplo da Santos Brasil, né? A Santos Brasil, a gente se orgulha muito de ser o único terminal na América do Sul, acho que na América Latina, que tem OCR nos seus portâneres. Nós estendemos, né, não apenas o uso do OCR nos gates, né, mas os lacres, para verificação de lacres do pátio, mas nós também colocamos isso em nossos portâneres. A Santos Brasil é a única que hoje tem isso. Então, no processo de descarga e embarque, toda a execução do embarque e da descarga é feita através dos OCRs, assim como o matchmaker com a carreta, né? Quer dizer, outra coisa, esse dispositivo, né? Nossas carretas têm QR Code no seu teto, onde é possível fazer também esse link, né? Então, essa discussão ela é extremamente salutar e, sim, precisa ser realizada. Eu acho que quanto mais fóruns de discussão, mais grupos, onde estejam todos os intervenientes representados, é salutar. Né? Isso só vai fazer com que nós aceleremos o processo de melhoria, né, de cada uma dessas atividades. Porque eu percebo, Marcelo, que muitas vezes você colocou algumas iniciativas aí do governo federal, né? Alguma pessoa lá no governo federal tem uma ideia e aí ele quer colocar essa ideia em prática e muitas vezes não consulta a parte tecnológica, né? Ele olha o lado operacional de tentar facilitar, mas muitas vezes ele acaba construindo, né, mais um link ou um robô para buscar informações dentro desse universo gigantesco que é um terminal portuário no nosso país. E aí a gente fica muito preocupado porque, na verdade, a gente começa a construir grandes Frankensteins, né? E a gente não tem aí a integração de todos esses dados. Eu fui fazer uma pesquisa outro dia, existem entes do governo que ainda utilizam planilhas de Excel, né, para receber e mandar dados, né? Nós estamos em pleno 2022, percebe? A gente tem uma preocupação muito grande com isso, até porque o Port Community System, eu acho que a gente já tinha que ter implantado no Porto de Santos, né? É que houve aí uma distorção do propósito do Port Community System. E aí vai minha pergunta para você. Você está falando de dados, né? Os terminais geram um mundo de dados diariamente, né? Não só o teu, né? Mas outros terminais também. A gente está utilizando esses dados de uma maneira que possa tornar as nossas operações
mais eficiente. A gente está vendo o anúncio agora do 5G, como você pontuou, a gente vai começar a trabalhar IoT, né, que é o Internet das Coisas, dentro das operações portuárias, ou seja, as máquinas vão começar a se conversar mais ainda, mas a gente está tirando proveito do dado para que a gente possa ter uma estratégia melhor, um planejamento melhor. Eu não estou falando in-house, tá, Marcelo? Dentro da Santos Brasil. Estou falando pela comunidade de um modo geral, com essa integração toda. Ou não, isso é um ponto de atenção aí que a gente precisa ter. Bom, você colocou bastante coisas numa pergunta só. Você tem até 00:30 para responder agora. Vamos lá. Falando em porte comercial, e lembrando um pouco você me fez lembrar que você falou, comecei como caixeiro, né? Uma das coisas que em termos de solução que foi desenvolvida comunitariamente foi feita pela própria Arbitrar. Santos, nesse ponto, é pioneira, né? O Porto de Santos é pioneiro com a Arbitrar através do sistema DTE. Né? Foi que ali a gente já teve uma série de eliminações de documentações, de carimbos, né? Já foi feito com o auxílio da DTE lá atrás. Ainda com relação, você citou a IoTs, essa é uma solução fantástica, eu vejo um enorme potencial nisso. Nós já temos aqui, de novo, aí, puxando, né, do meu lado, falando aqui da Santos Brasil, a gente tem instalados IoTs nos nossos equipamentos, nós colocamos em todas as nossas carretas, todos os nossos RTGs, todos os nossos stackers e empty handlers, nossos equipamentos de vazios, todos eles têm isso. Não só isso, nós colocamos até em termos de sustentabilidade, nós colocamos em todas as torneiras e registros de água no terminal, a fim de controle de vazamento. Teve uma resposta fabulosa. Então, pensando em ESG, pensando em sustentabilidade, mas nos equipamentos a gente está pensando em segurança, pensando em manutenção. Esse IoT vai trazer um conjunto de informações enormes, que aí qual é a ideia? Criar um Big Data e, a partir desse Big Data, através de mineração, Data Science, aí tem um monte de coisa, Python, programação em Python, né? Tudo isso que a gente vê de mais moderno hoje, você partir para Machine Learning, né? Quer dizer, um conceito mais automatizado também dessa parte do planejamento. Quanto ao volume de informações, sim, ele é grande e são utilizados. Hoje, a parte de planejamento, você não é simplesmente põe um container em cima do outro, né? Quer dizer, como é que funciona? Você tem uma separação por navio, por serviço, por viagem, por porto, tipo de container, informações especiais, que a gente chama de Special Instructions. O que é isso? O container ele tem que ir planejado no porão do navio abaixo da linha d'água. O container tem que ser weather deck, ele tem que ir obrigatoriamente no convés. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande hoje com relação, quando a gente fala em informação, por causa da LGPD. Toda a informação que trafega dentro do terminal são informações dos atributos operacionais necessários para que os sistemas, os TOS, né, o Terminal Operation System, o sistema de gerenciamento de terminais, tomem as decisões relacionadas à alocação correta, não só da carga do container, mas também de equipamentos, né? Hoje você tem, por exemplo, nós temos aqui o Prime Route, um módulo do nosso sistema de TOS que faz toda a roteirização das carretas. Então, sim, é um volume muito grande de dados que não só o terminal precisa por planejamento, mas que o cliente também precisa, né, para suas atividades, para suas execuções. Né? Hoje não tem como descolar o terminal de operação, nós temos blockchain com armadores, nós temos, quer dizer, tudo isso que tem de mais moderno, que a gente ouve falar, que acredita que é tecnologia de empresas fora do setor portuário, não, isso está presente no setor portuário, está presente na Santos Brasil. Então, o volume de dados, sim, só que a gente tem que ter cuidado com o LGPD, tem que ter cuidado com toda a questão de compliance e informações comerciais que são relacionadas às cargas. Acho que esse vai ser um grande desafio para todos nós, né? Principalmente saber como é que a gente vai gerir tanto dado que a gente tem e como utilizar isso da melhor maneira possível para que a gente possa tornar as operações mais eficientes, não só nos portos do Brasil, mas do mundo, do modo geral, né? Eu percebo que isso é uma grande preocupação. Marcelo, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa, mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou aí de implementar e ser pioneiro na questão do STS, né? Principalmente já com controles automatizados na operação ali do costado no Ship to Shore. A gente vai ter operação remota aqui no Brasil, assim como já está
acontecendo em outras localidades? Eu vou explicar, né, para quem não é técnico. A gente vai ter alguém lá da casa dele operando um grande guindaste, né, num ambiente mais nobre ou dentro de uma própria sala, já com ar-condicionado, enfim, não necessariamente tendo de estar em cima desse equipamento. Eu já vejo algumas iniciativas dessa acontecendo pelo mundo. Isso vai chegar aqui? Como é que você está avaliando isso? Eu acho que, de certa forma, em algumas atividades do terminal já chegaram. Os gates hoje são automatizados. Eu vou te dar um exemplo. A Santos Brasil tem seus gates de entrada e saída, todos eles automatizados. É uma automação assistida, né? Vamos pensar em automação, a gente não está falando de robotização, né? Quando a gente pensa em automação, muitas vezes a gente confunde mecanização... Semi-automação, né? A gente está falando de uma semi-automação. Semi-automação. Eu gosto de chamar de automação assistida, né? Eu tenho 10 gates não tripulados, mas eu tenho uma pessoa olhando, eu vou voltar àquela tua referência anterior, olhando a exceção. O fluxo segue o processo normal, baseado nas informações que foram ali estabelecidas, cadastradas, verificadas. Onde o funcionário atua nessa assistência à automação? Na exceção. Quando, por exemplo, apresenta, vamos pegar uma etapa do processo do gate, quando dá um problema na biometria do motorista. O motorista tem, através dos quiosques do terminal, ele possui uma forma de falar com esse funcionário que tem headphones que pode atendê-lo, né, e solucionar o problema dele. Você tem casos hoje, aí, pensando num porto um pouco maior na celulose, você tem hoje, já foi mostrado no porto 360 graus, a operação da celulose ali, né, na operação da Leap World, eles têm a ponte rolante sendo operada remotamente. Então, é verdade. Já há vários cases aí de sucesso, vários casos de sucesso de automação assistida ou de operação remota, né? Isso sim, isso já chegou no mundo e, claro, acho que é um caminho que vai acontecer. Agora, quando vai acontecer, obviamente, depende de uma série de fatores relacionados aí ao setor. Marcelo, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, o tempo passa muito rápido. Eu queria me desculpar com você, porque eu fiz uma pergunta gigantesca, você colocou aí com muita propriedade, falou, poxa, você fez um monte de perguntas, e aí eu vou te explicar o porquê que eu fiz. Cara, é muito bom conversar com você, cara, você é um craque nas operações do nosso país, e aí vem um turbilhão de informação na minha cabeça para que eu possa tentar extrair o máximo de você. Então, vai aqui o meu pedido de desculpas e também o meu convite. Acho que você tem que voltar, né? Eu acho que o tempo foi curto, eu acho que você tem muito para trazer para nós como informação. E eu, particularmente falando, gosto sempre de bater esse papo com você. Toda vez que a gente se encontra, a gente sempre aprende alguma coisinha e troca bastante. Obrigado por estar aqui, cara. Imagina, Marcos, eu que agradeço. É recíproco o sentimento é sempre um prazer poder estar falando com você, né? Você é um profundo conhecedor de tecnologia e também do setor, então é um enorme prazer poder estar falando com você e, novamente, sucesso ao Porto 360 Graus. Eu que agradeço. Dentro em breve estou aí na Santos Brasil, quero fazer uma operação de veículos dentro do terminal, a produção já sei que está agendando, e aí eu vou tomar um café contigo aí, Marcelo. Obrigado mais uma vez. Eu pago o café aqui para você, vai ser um prazer te receber. Você, como bem sabe, vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem, movimentando sempre muito mais do que informação. Um forte abraço e até lá. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Deep Road. Apoio Apoio institucional. Realização Grupo Tribuna.